Neste vídeo vamos simplificar expressões com logaritmos utilizando as suas regras operatórias. Vamos então começar por ter em conta as propriedades dos logaritmos. Temos que, quando somamos dois logaritmos com a mesma base, mantemos a base, multiplicamos o que podemos denominar por argumentos. Quando subtraímos logaritmos com a mesma base, mantemos a base, dividimos os argumentos. Quando temos um número racional a multiplicar por um logaritmo, podemos passá-lo para o expoente do argumento. Quando temos um logaritmo na base a de x, podemos escrevê-lo na forma de quociente de dois logaritmos na base b, como aqui apresentamos. Portanto, fica logaritmo na base b do argumento sobre logaritmo na base b da base. E com isto mudamos da base a para uma expressão que tem a base b. A elevado a logaritmo na base a de x é igual a x. É uma consequência da definição de logaritmo. E logaritmo na base a de a levantado a x fica igual a x. Então, todas estas propriedades vão ser utilizadas ao longo das alíneas da a até am. Temos aqui, portanto, 12 alíneas para consolidar as propriedades dos logaritmos. Vamos então à primeira. Pretendemos simplificar a expressão. Como temos dois logaritmos com a mesma base, vamos manter a base, somar os argumentos. E depois, como subtraímos um logaritmo que também tem base a, podemos logo de seguida passá-lo a dividir pelo argumento. E, portanto, como 4x² sobre 2 vai ser igual a 2x², a expressão fica assim. Portanto, nós utilizamos a primeira propriedade e a segunda para simplificar a expressão. Ficou, de facto, bem mais simples. Vamos à segunda linha. Não podemos aplicar diretamente a primeira propriedade, uma vez que temos um 3 atrás do logaritmo e um 2. E a primeira propriedade requer que não esteja nada atrás do logaritmo. Então, o que é que se vai fazer? Vai-se utilizar a terceira propriedade para passar o número que está atrás do logaritmo para o expoente do argumento e depois então pode-se aplicar a primeira propriedade. Temos então que o x passa aqui para x ao cubo, o 2 passa para quadrado e agora estamos a somar dois logaritmos com a mesma base. Vamos manter a base e multiplicar os argumentos. Fica x ao cubo sobre 9x². Não nos podemos esquecer que 3x entre parênteses ao quadrado fica 3 ao quadrado vezes x ao quadrado, fica 9x². 9x² vezes x ao cubo dá 9x à quinta. Um erro muito frequente do aluno é escrever no lugar de logaritmo na base a, no lugar de 3x ao quadrado, escreve simplesmente 3x ao quadrado. Não coloca o 3 ao quadrado e, portanto, comete aqui um erro. Vamos passar para a linha C. Agora temos LNs. Os alunos não gostam nada dos LNs, mas tem que ser. É logaritmo na base E, são dos mais utilizados. E nós queremos operar este logaritmo com este e também queremos aqui simplificar o L levantado ln3. Relativamente a esta expressão, tendo em conta esta consequência da definição, nós quando temos uma constante elevada a um logaritmo com a mesma base que a própria constante, fica simplesmente x. Não nos podemos esquecer que ln de 3 é o mesmo que ter logaritmo na base e de 3, pelo que é elevado a logaritmo na base e de 3 vai dar simplesmente 3. No segundo caso, podemos passar, para começar, o 2 aqui para cima, aplicando a terceira propriedade, e depois temos ln de 3x ao quadrado sobre x, aplicando a segunda propriedade, e dá para simplificar a expressão, fica 9x² sobre x, vai dar simplesmente 9x, e ficamos com a expressão simplificada. Vamos passar para a linha D, e agora note-se que, ao contrário do que aconteceu aqui em cima, não podemos aplicar diretamente esta propriedade. Só o poderíamos se o 3 tivesse abrangido pelo logaritmo, ou seja, tivesse logaritmo de x mais 3 entre parênteses. E, portanto, o que vai acontecer é que vamos ter que fazer algo mais para conseguir fazer alguma coisa. Aqui podemos passar o 3 para o expoente de 2x, aqui podemos passar o 2 para o expoente de x, e aqui o que é que se vai fazer? Vai-se aplicar a regra da multiplicação de potências com a mesma base. Nós sabemos que quando multiplicamos potências com a mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. Ora, cá está. Logaritmo na base de 8x mais 3. Portanto, esta passagem está correta. Tem a vantagem de nos permitir agora, no passo seguinte, aplicar esta consequência da definição de logaritmo. Portanto, é claro que 2 elevado a logaritmo na base de 8x fica igual a x. É a aplicação direta desta forma quando a é igual
a 2. Passou-se já também o 3 aqui para o expoente de 2x, passou-se o 2 para o expoente de x, e, portanto, vamos ter agora que simplificar. Temos, portanto, 8x, uma vez que neste caso ficava x vezes 2 ao cubo, que é 8, fica 8x. Aqui passou-se o x ao quadrado a dividir para debaixo do 2x ao cubo, com base na segunda propriedade de logaritmo, e o 8x manteve-se, vai simplificar com este 8x, e aqui 8x ao cubo sobre x quadrado fica simplesmente 8x, uma vez que estamos a dividir x ao cubo x quadrado, são potências com a mesma base, mantém-se a base, subtraem-se os expoentes, 3 menos 2 dá igual a 1, e fica simplesmente x. Portanto, ln de 8x é o resultado simplificado. Vamos passar para a linha E. Estamos a subtrair dois logaritmos com a mesma base, de acordo com a regra, com a segunda propriedade, podemos passar o 1 sobre 2x para debaixo do 8 sobre 128, deste modo que estamos a ver. E agora não nos podemos esquecer que dividir por um número é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. Ou seja, estamos a dividir 8 sobre 128 por 1 sobre 2x, é o mesmo que multiplicar 8 sobre 128 por 2x. E fica, portanto, isto que estamos a ver. O inverso de 1 sobre 2x é 2x, e com isto fica 16x sobre 128, e temos, portanto, que, contas feitas, 16x sobre 128 é igual a x oitavos, e fica logaritmo na base 2 de x oitavos. Vamos agora passar para a linha F, e pretendemos então simplificar esta expressão. Note-se que há uma regra que nos diz que uma constante elevada ao logaritmo na base A, portanto, o A elevado ao logaritmo na base A de x, que é igual a x. Portanto, esta regra é válida desde que o A seja positivo e diferente de 1. Mas, então, o que nós pretendemos é aplicar esta regra, naturalmente, nesta situação. Mas note-se que aqui não temos no expoente desta potência de base 2, não temos um logaritmo, mas sim 5 menos o dobro de um logaritmo. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos começar por aproveitar as regras das potências para escrever esta expressão numa outra forma. Portanto, nós sabemos que quando multiplicamos potências com a mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes, pelo que, se nós somamos 5 com menos 2 vezes o logaritmo na base 2 de 8x, ficamos precisamente com este expoente que aqui está. Portanto, é possível aplicar a regra precisamente ao contrário, ou seja, fica 2 elevado a este número vezes 2 elevado a outro número. Quem diz a multiplicar também poderia pensar em fazê-lo a dividir. É rigorosamente a mesma coisa, vamos chegar ao mesmo resultado. E agora, o passo que se segue, e uma vez que já estamos mais próximos desta expressão, mas ainda não temos exatamente esta expressão, é passar este menos 2 aqui para cima, com base no P, com base nesta propriedade que nos diz que quando temos uma constante a multiplicar por um logaritmo na base A de x, que podemos passar o P para expoente do x, portanto, para expoente do argumento do logaritmo, digamos. E por isso, aqui vai 2 elevado a 5 é 32. Este menos 2, com base nesta propriedade, pode passar aqui para cima. E agora sim, estamos em condições de aplicar esta regra, esta propriedade, e, portanto, 2 elevado a logaritmo na base 2 de 8x levantado a menos 2 vai ficar precisamente 8x levantado a menos 2. Agora, pretendemos ainda simplificar um pouco mais esta expressão e note-se que 8x levantado a menos 2 é 1 sobre 8x ao quadrado. Quando temos um expoente negativo, podemos passá-lo para o denominador a positivo. E agora, a potência do produto é o produto das potências, portanto fica 8 ao quadrado vezes x ao quadrado. Vai dar, portanto, 64x quadrado. Este 32 já se aproveitou para multiplicar aqui para cima, portanto para o numerador. E agora 32 sobre 64 dá 1 meio, portanto dividimos o numerador e o denominador por 32, digamos, e vamos ficar com o resultado final que é 1 sobre 2x quadrado, pelo facto de 32 sobre 64 ser 1 meio, e é este o resultado final que está efetivamente simplificado. A linha G, mais LNs. LN de E levantado a 2t, de imediato sai com esta consequência da definição, fica 2t, uma vez que LN é logaritmo na base E. Portanto, o logaritmo na base E de E levantado a 2t é 2t. E passou-se, neste caso, em vez de fazer isso, passou-se o 1 sobre t para debaixo do E levantado a 2t,
e escreveu-se a expressão noutra forma. Portanto, há muitas maneiras de simplificar. Se nós tivéssemos optado por aplicar aqui esta regra, não ficaria com este aspecto, mas assim também ficou mais simples. Portanto, é uma opção que se tomou. Portanto, a resposta final não é única neste exercício. Vamos passar para a linha H e temos aqui um problema. Se aqui tivesse um 9, de imediato saía com esta fórmula que logaritmo na base A de A levantado a x é igual a x. Se aqui tivesse um 9, de imediato saía que logaritmo na base 9 de 9 levantado a esta expressão, ficava a expressão, portanto, 6x mais 12. Mas como está um 3, vamos ter que fazer algo mais para conseguir simplificar. Mas há uma fórmula que nos permite mudar de base. Esta fórmula permite mudar para a base que nós entendermos. Qual é a base que nós entendemos? A base 3 já foi visto que era importante, que simplificava, e por isso a base 3 vai servir não só para trabalhar com este 3, mas também com este 9, que é 3 ao quadrado. Vamos ver então. Logaritmo na base 3. Portanto, o que diz a fórmula é que fica logaritmo na base à nossa escolha de x, do argumento, sobre logaritmo da base à nossa escolha da base do logaritmo em causa. Então vai ficar logaritmo na base 3 de 3 levantado a 6x mais 12, que é este argumento, sobre logaritmo na base 3 de 9. E, portanto, vamos ficar que logaritmo na base 3 de 3 levantado a 6x mais 12 fica 6x mais 12. E logaritmo na base 3 de 9 é logaritmo na base 3 de 3 ao quadrado, que é simplesmente 2. E agora então dá para simplificar esta expressão. 6x mais 12 sobre 2 dá para simplificar e fica simplesmente 3x. Uma vez que 6x sobre 2 é 3x, 12 sobre 2 é 6 e 6 menos 6 dá 0. Fica, portanto, 3x. Vamos passar para a linha I, que é imediata. Portanto, é a aplicação direta desta forma. Portanto, vai ficar simplesmente t. A linha J dá um pouco mais de trabalho. Não podemos aplicar esta forma diretamente. Podemos sim fazer o que já fizemos em algumas das linhas anteriores. Desenvolver aplicando as regras das potências esta expressão de forma a conseguir fazer aparecer uma expressão em que depois possa aplicar esta fórmula. Vamos então fazê-lo. Podemos separar em duas. Fica E levantado a 2x vezes E levantado a menos 1 meio. Só que E levantado a 2x não. E levantado a 2ln de x vezes E levantado a menos 1 meio. Só que E levantado a 2ln de x é o mesmo que ter E levantado a ln de x ao quadrado. E, portanto, aqui, como estamos a multiplicar potências com a mesma base, mantém-se a base, somam-se os expoentes e ficaria rigorosamente a expressão que aqui temos atrás. Aqui adiantei já, coloquei no lugar do raiz de E o E levantado a 1 meio. Uma vez que aqui eu observei E levantado a menos 1 meio, dá jeito de ter aqui o E levantado a 1 meio. E agora o passo seguinte vai ser a aplicação desta fórmula. Ora, A levantado a logaritmo na base A de x fica x. E levantado a logaritmo na base E de x quadrado fica x quadrado. E depois fica E levantado a 0, uma vez que E levantado a menos 1 meio vezes E levantado a 1 meio, fica E levantado a menos 1 meio mais 1 meio, que é 0. Divide-se por x ao quadrado. E agora x quadrado sobre x quadrado dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Dá vontade de dizer tanta coisa para no fim não dar nada. Vamos passar à linha L. E temos novamente um problema. Gostávamos de ter aqui um 1/3, ou gostávamos de ter aqui um 3, mas o que é facto é que não temos. Mas a forma da mudança de base permite-nos passar para a base 3 que desejamos. Vamos ver. Logaritmo na base 3 desta expressão, portanto, diz que fica logaritmo na base B do argumento sobre logaritmo na base B da base do logaritmo. Então fica logaritmo na base B do argumento, cá está, sobre logaritmo na base B, que é o 3, de 1/3. 1/3 é 3 levantado a menos 1. Aqui esta expressão fica logo 4x. Está aqui a dizer que A levantado a logaritmo na base A de x dá x. E está aqui a dizer que o logaritmo da base A de A levantado a x ficou próprio x. Desta segunda forma, a primeira aqui não tem utilidade. E fica, portanto, que o logaritmo da base 3 de 3 levantado a 4x fica simplesmente 4x. E aqui deu menos 1, porque 1/3 é igual a 3 levantado a menos 1. E logaritmo na base 3 de 3 levantado a menos 1 fica simplesmente menos 1. Conclusão final, fica menos 4x. Portanto, já está a expressão simplificada. Vamos passar para a última linha. E aqui, mais uma vez, não podemos aplicar diretamente esta consequência da definição, mas se juntarmos, podemos fazer ln de 2x aqui em cima e logo ficava 2x no fim. Mas também podemos separar com a regra da potência em duas potências com a mesma base. Já sabemos que quando multiplicamos potências com a mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. E aqui, aplicando esta fórmula, fica simplesmente x. Aqui fica 2 e x vezes 2
dá 2x e chegamos aqui ao fim da aplicação, do exercício de aplicação das propriedades dos logaritmos.